Eu me lembro do momento em que percebi que o drama do mundo não era meu. Foi como se uma cortina pesada, que eu nem sabia que carregava, tivesse sido arrancada dos meus ombros. Havia tanto ruído ao meu redor, tantas vozes, tantas opiniões, tantas narrativas que se chocavam como ondas em uma tempestade, que eu não conseguia mais ouvir meu próprio silêncio. Eu tinha me perdido em histórias que não eram minhas, em preocupações que não pertenciam ao meu ser, em medos que não tinham raiz em meu coração. Estava carregando o peso de uma realidade que não havia criado, mas que, de alguma forma, havia aceitado como minha. Foi então que me lembrei de algo que Joseph Murphy escreveu. Você não é o reflexo do mundo ao seu redor, mas a luz que o ilumina. E naquele instante, percebi que o mundo não era algo que eu precisava carregar, mas algo que eu podia iluminar. Que o caos ao meu redor não era um inimigo a ser combatido, mas uma tela em branco sobre a qual eu podia projetar minha própria paz, minha própria força, meu próprio silêncio. Foi então que eu comecei a me retirar, não do mundo, mas das histórias que ele me contava. Comecei a silenciar as vozes externas, a desapegar dos dramas que não eram meus, a me lembrar de que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a presença constante de uma mente em silêncio. Se algo em você ainda pulsa, permaneça. Houve um tempo em que minha mente era como uma cidade barulhenta, onde pensamentos se cruzavam como carros em um cruzamento caótico, onde emoções se chocavam como multidões apressadas, onde o silêncio era uma raridade, uma breve pausa entre os gritos internos e os ecos das preocupações do mundo. Eu me perdia facilmente nas histórias que não eram minhas, absorvendo as ansiedades que pairavam no ar, carregando os medos que nunca foram meus, mas que, de alguma forma, haviam encontrado abrigo em minha mente. Eu me lembro das manhãs em que acordava já carregando o peso do dia, como se minha mente fosse um pátio cheio de vozes que nunca se calavam. Pensamentos sobre o futuro, preocupações com o passado, dúvidas sobre o presente, todos competindo por espaço, todos clamando por atenção, todos tentando se fazer ouvir. E nesse caos interno, eu havia esquecido o som da minha própria voz, o ritmo da minha própria respiração, a leveza do meu próprio ser. Mas então, em um daqueles momentos raros em que o mundo parece parar, quando o silêncio finalmente encontrou espaço para se expandir em minha mente, eu me lembrei de algo que havia lido, algo que parecia ecoar com a força de uma verdade esquecida. Você não é o reflexo do mundo ao seu redor, mas a luz que o ilumina. Foi como se uma porta invisível se abrisse dentro de mim, revelando um espaço vasto e silencioso, onde os ruídos do mundo não podiam penetrar, onde as preocupações perdiam sua força, onde os medos se dissolviam como névoa ao sol. Foi como se eu tivesse finalmente encontrado o centro do meu ser, o ponto imóvel em torno do qual tudo gira, mas que nunca se move. E naquele silêncio profundo, comecei a perceber que eu não precisava carregar o drama do mundo, que eu não precisava me perder nas histórias que não eram minhas, que eu não precisava me deixar arrastar pelas marés emocionais que se agitavam ao meu redor. Eu comecei a me lembrar de que minha mente não era uma praça pública, mas um templo sagrado, onde só eu tinha o direito de decidir o que entrava e o que ficava do lado de fora. Que minhas palavras não eram apenas respostas ao caos externo, mas declarações do que eu escolhia criar, do que eu escolhia manifestar, do que eu escolhia ser. E quanto mais eu cultivava esse silêncio, quanto mais eu me retirava das narrativas que não me pertenciam, quanto mais eu me desconectava do ruído que tentava me envolver, mais eu começava a me lembrar de quem eu realmente era.
Eu não era os medos que me contavam, eu não era as dúvidas que me sussurravam, eu não era as preocupações que me cercavam. Eu era o silêncio entre os pensamentos, a luz por trás dos olhos, a presença que observa sem se perder. E nesse silêncio eu comecei a me recriar. Permaneça. E você também começará a se lembrar do poder que sempre carregou, mas que talvez tenha esquecido em meio ao ruído do mundo. Há uma verdade que muitos esquecem em meio ao barulho do mundo. Você não é o reflexo do caos ao seu redor, mas a presença que observa, o ponto imóvel em torno do qual tudo gira. Joseph Murphy nos ensina que a mente não é apenas uma máquina de pensar, mas um campo vasto onde as impressões se tornam realidades, onde os pensamentos se cristalizam em experiências, onde as palavras se transformam em destino. E, nesse campo silencioso que é o teu ser, há uma força que não conhece limites, uma energia que não reconhece obstáculos, uma presença que não se abala com as tempestades que se formam na superfície. Esse é o centro imóvel, o ponto onde o mundo externo não pode tocar, onde as opiniões perdem sua força, onde as preocupações se dissolvem como sombras diante da luz. Mas para acessar esse centro, para encontrar essa força que não vacila, você precisa se retirar, não do mundo, mas das histórias que ele te conta. Precisa se desconectar do ruído externo, precisa silenciar as vozes que não são tuas, precisa recordar que você não é o que os outros pensam de ti, mas o que você escolhe pensar de si mesmo. E aqui está o segredo que poucos percebem. A paz não é a ausência de conflito, mas a presença constante de uma mente em silêncio. Não é a ausência de desafios, mas a capacidade de permanecer imóvel em meio ao caos. Não é o fim das tempestades, mas a força para permanecer firme enquanto elas passam. Murphy nos lembra que, assim como a lua não se agita com as marés que ela mesma cria, tua mente não precisa se perder nos dramas que a cercam. Que você não é apenas a superfície em movimento, mas também a profundidade que observa, o silêncio que escuta, a força que permanece. E quanto mais você se lembra disso, quanto mais você cultiva essa presença interna, quanto mais você retorna ao teu centro imóvel, mais fácil se torna navegar pelas correntes do mundo sem se deixar arrastar por elas, sem se perder nas ondas emocionais que tentam te envolver. Pois assim como o oceano não se define apenas por suas ondas, mas pela vastidão de suas águas, tua mente não se define apenas pelos pensamentos que surgem em sua superfície, mas pela profundidade que a sustenta, pelo silêncio que a preenche, pela força que a mantém em equilíbrio. E, quando você finalmente se lembra disso, quando percebe que não precisa ser arrastado pelas marés emocionais, quando se reconecta com a quietude que habita em teu ser, então o mundo começa a mudar. Não porque ele se tornou menos caótico, mas porque você se tornou mais firme, mais consciente, mais presente. Permaneça e você começará a perceber que a verdadeira paz não é algo que você encontra, mas algo que você se torna. Feche os olhos por um instante. Sinta o ritmo da tua respiração, o movimento suave do ar que entra e sai dos teus pulmões, como as ondas que tocam a costa e depois recuam para o mar profundo. Perceba que, mesmo quando o mundo ao teu redor parece agitado, mesmo quando as vozes se elevam e os pensamentos se multiplicam, há algo em ti que permanece imóvel, inalterado, sereno como o fundo do oceano. Permita que tua mente se expanda, que se torne vasta como o céu noturno, onde os pensamentos são estrelas que brilham à distância, mas que nunca tocam a imensidão silenciosa que as sustenta. Sinta essa vastidão, essa presença,
essa força que não se abala com as tempestades, que não se perturba com o movimento das marés, que não se deixa arrastar pelas correntes emocionais que passam pela superfície. Agora, traga à tua consciência uma situação que normalmente te inquietaria, algo que, em outros tempos, talvez teria perturbado tua paz, teria agitado tua mente, teria roubado teu silêncio. Observe essa situação como quem observa uma nuvem que passa diante da lua, como quem assiste ao movimento das folhas ao vento, como quem contempla as ondas que se quebram na praia, mas que nunca alcançam as profundezas do mar. Permita que essa situação se desdobre diante de ti, que revele suas formas, que manifeste suas sombras, que exponha suas raízes, mas não se apegue a ela, não se deixe envolver, não se permita ser arrastado. Apenas observe, com a mesma serenidade com que o oceano observa suas ondas, com a mesma calma com que o céu contempla suas estrelas, com a mesma quietude com que a lua reflete a luz do sol. E enquanto o observa, repita em silêncio: eu sou a calma em meio ao caos. Eu sou a luz que observa as sombras. Eu sou a presença que permanece. Sinta o peso dessas palavras. Sinta como elas ecoam nas profundezas do teu ser, como raízes que se expandem em silêncio, como luz que se espalha pela escuridão, como ondas que se dissolvem na imensidão do oceano. Perceba que, mesmo enquanto essa situação se desdobra, mesmo enquanto os pensamentos se movem como nuvens no céu, há algo em ti que não se agita, que não se perturba, que não se perde. E quando estiver pronto, quando sentir que tua mente se tornou vasta e silenciosa como o mar profundo, abra os olhos lentamente. Perceba que algo em ti já começou a mudar, que uma nova força já começou a se expandir, que uma nova paz já começou a se manifestar. Se quiser fortalecer ainda mais essa presença serena, escolha um momento do teu dia para se retirar do ruído externo, mesmo que seja por alguns minutos. Pode ser ao amanhecer, quando a luz ainda é suave, ou ao anoitecer, quando o silêncio começa a se expandir. Nesse momento, sente-se em silêncio, feche os olhos, respire profundamente e se lembre: eu não sou o reflexo do mundo ao meu redor, mas a luz que o ilumina. Permaneça, e você verá os primeiros sinais da paz que germina em silêncio. E agora, enquanto o silêncio volta a se expandir ao teu redor, enquanto as palavras cessam e a mente se aquieta, perceba que você não é apenas o reflexo do que acontece ao teu redor, mas a força que observa, a luz que ilumina, a presença que permanece. O mundo ao teu redor pode ser caótico, as vozes podem ser altas, as sombras podem se alongar com a chegada da noite, mas há algo em ti que não se move, que não se agita, que não se dissolve. É o centro imóvel do teu ser, o ponto onde os medos perdem força, onde as dúvidas se dissipam, onde as preocupações perdem significado. Lembre-se, a paz não é a ausência de conflito, mas a presença constante de uma mente que não se perde em suas próprias histórias, que não se deixa arrastar por suas próprias narrativas, que não se confunde com as marés emocionais que tentam envolvê-la. Você é o silêncio entre os pensamentos, a luz por trás dos olhos, a presença que observa sem se perder. Você é a força que permanece firme enquanto o mundo ao teu redor se agita. A consciência que permanece desperta enquanto os outros se perdem em seus próprios sonhos. A essência que não se dissolve mesmo diante do caos. E quando você se lembra disso, quando retorna ao teu centro imóvel, quando se reconecta com o silêncio que habita em teu ser, então o mundo começa a mudar. Não porque ele se tornou menos caótico, mas porque você se tornou mais firme, mais consciente, mais presente. Permaneça, e você verá que a verdadeira paz não é algo que você encontra, mas algo que você se torna.
Se você chegou até aqui, se estas palavras tocaram algo em ti, saiba que há um profundo reconhecimento em cada sílaba que compartilhamos. Em um mundo onde tantas vozes competem por atenção, onde tantos ruídos tentam se fazer ouvir, tua presença aqui é um sinal raro, um lembrete de que algo em ti ainda pulsa, ainda busca, ainda deseja se lembrar do que é verdadeiro. E, como forma de agradecimento, permita-me compartilhar contigo um pequeno conto. Conta-se que, em um vilarejo isolado, aninhado entre montanhas eternamente cobertas por névoa, havia um monge que vivia em completo silêncio. Os aldeões o viam passar pelas ruas, sempre com passos calmos, sempre com olhos serenos, sempre com um leve sorriso no rosto, como se ele carregasse em seu peito um segredo que ninguém mais conhecia. Um dia, um jovem, inquieto com o próprio destino, decidiu romper o silêncio do monge e descobrir qual era o segredo que lhe trazia tanta paz. Encontrou-o sentado à beira de um lago, observando as águas calmas que refletiam as montanhas distantes, e se aproximou com respeito. "Mestre", disse o jovem, "como você consegue permanecer tão sereno enquanto o mundo ao teu redor se agita? Como você encontra paz em meio ao caos? Como você mantém o silêncio enquanto as vozes do mundo se elevam como tempestades?" O monge sorriu, mas não respondeu. Apenas pegou uma pedra pequena que estava ao seu lado e a lançou no lago. As águas, antes calmas como o espelho de um templo, se agitaram, criando ondas que se expandiram em círculos perfeitos, refletindo as montanhas com distorções momentâneas. "Observe", disse o monge, apontando para a superfície que se agitava. Mesmo quando a pedra toca a água, mesmo quando as ondas se espalham, mesmo quando a superfície se agita, as profundezas permanecem imóveis. O silêncio não é a ausência de movimento, mas a presença de algo mais profundo, mais firme, mais constante. Se você deseja encontrar paz, não busque a ausência de ondas, mas a presença de profundidade. E, sem dizer mais nada, o monge se levantou, deixou o jovem com suas reflexões e desapareceu entre as árvores, tão silencioso quanto uma brisa que passa pela floresta. Lembre-se, a verdadeira paz não é a ausência de movimento, mas a presença de profundidade. Não é a ausência de som, mas a presença de silêncio interno. Não é a ausência de conflito, mas a força para permanecer imóvel enquanto as ondas se agitam ao teu redor. Permaneça, e o caminho se revelará diante de ti.